Quem tem sido Deus para você? Sabe que um dia Moisés queria saber quem era o Senhor? E como foi que o Senhor se revelou para Moisés? Eu sou o grande eu sou. Tem pessoas aqui hoje à noite que têm dito ao Senhor: Senhor, onde é que você está? Senhor, por que é que não está acontecendo? Por que é que eu não estou vendo? Porque você não está olhando para onde o Senhor mandou você olhar. Quando Deus mandou Abraão olhar as estrelas, ele foi olhar. Muitas vezes olha também para a areia do mar. Sabe como foi que Deus se revelou para Moisés? Eu sou o grande. Você sabe o que é que isso significa, querido? O que é que você precisa do Senhor? Ele é. Eu sou o grande eu sou. Se você está precisando de provisão, Ele é. Se você está precisando de paz, Ele tem. Se você precisa de direção, Ele dá. Se você precisa de cura, Ele já fez. Porque Ele é. Ele é. E colocou em você, dentro de você, dentro de mim. Aleluia. O seu Espírito, o Deus que vive em nós, o poder de ressurreição, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em mim e em você. Como você pergunta onde Ele está? Olha para dentro. Ele habita em nós. Amém? Pode sentar, querido. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ora brabrachere candelarada. Aleluia. 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 Deus é maravilhoso. Amém? Queridos, eu vinha meditando sobre o que nós íamos falar. Eu sei que Deus já fez a gente já poder ir para casa, porque eu sei que Ele já tratou muitas coisas. Mas eu queria falar hoje à noite uma coisa com você. Sempre que eu vou ministrar, eu peço uma palavra ao Senhor. Deus fala com cada um do jeito que quer, não é assim? Para mim, Ele dá uma palavra. Eu estava orando, eu disse: Júlia, graças a Deus, eu já recebi a palavra. A palavra é uma palavra. Compaixão. Aleluia. E sabe por que essa palavra é poderosa? Porque muitas vezes, queridos, nós pedimos milagre. Só que a compaixão é o principal ingrediente para você obter o milagre. Compaixão. Aleluia. Eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia em João 14. Aleluia. João 14. Oh, aleluia. Eu vou ler a partir do versículo 1, que diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: eu vou preparar lugar para vocês. Quando eu for preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Olha aqui para mim, queridos. Pensa lá, Jesus andando com os discípulos, constantemente. Aí um diz assim: mas a gente não conhece o caminho. Aí Jesus, cheio de amor, ele disse: sim, porque o caminho sou eu. Vocês já estão no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Filipe vai e diz: sim, pois então agora mostra o Pai. E Jesus pacientemente disse o quê? Quem vê a mim, vê o Pai. Queridos, nós precisamos chegar no nível de intimidade com Deus. Que as pessoas cheguem até a nós, porque eu sei que já chega e diz assim: você é diferente. Eu quero conhecer o que você conhece. E eu quero ter o que você tem. Aí você vai dizer assim: olhe para mim. Olhe para mim. Porque quem vê a mim, vê o Pai. Você já me conhece. Eu sou o retrato do meu Pai. Eu sou a cópia do meu Pai. Eu sou idêntico ao meu Pai. Sabe por que muitas vezes as pessoas não têm reconhecido? Porque nós não estamos andando como o Pai. Não estamos fazendo como Jesus. E Jesus continuou. 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Sabe por que as pessoas vão crer naquilo que nós estamos falando, queridos? Jesus diz: pronto, se não quiser crer em mim não, veja que eu faço a mesma coisa que ele faz. Não é você que vai pregar para ninguém, é a sua vida que vai testificar as obras do Pai. É a sua vida que vai testemunhar do Pai. Ele disse: olha para mim, olha as obras, eu estou fazendo a mesma coisa. Como é que você não está vendo? Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as mesmas obras, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Ele está falando de quem agora? Presta atenção, eu digo a verdade, quem crê em mim fará as obras que eu tenho feito. Quem é que crê? Quem crê? Porque eu estou indo para o Pai, eu vou dizer mais, ainda fará maiores do que essas. Você entende que ele está falando de mim e de você? Não precisa você responder, mas eu quero perguntar. Não responde. Quais as obras? Quais obras nós temos feito? Quais obras? Nós podemos dizer: olhe para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Quando você estiver andando da mesma forma. Quando você estiver fazendo as obras. Quando você estiver andando no caminho, na verdade e na vida. Pode ficar tranquilo. Porque o que você pedir, eu farei.
Querido, a nossa vida é para glorificar a Deus. A nossa vida é para testemunhar de Jesus. Quando a gente pede, Ele faz. O Pai está sendo glorificado através de nós. Amém? E por que que muitas vezes não está acontecendo? Porque não estamos alinhados ao caminho. Não estamos fazendo a obra que Ele determinou. Eclesiastes diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Porque existe um tempo, mas também existe um modo de fazer. Querido, chegou um tempo de você discernir a hora e a maneira certa de agir. E Deus está dando direções hoje à noite. Pessoas pediram direções específicas ao Senhor e você está recebendo hoje à noite a direção que vai mudar o rumo da tua vida. Deus tem falado com pessoas aqui para largar algumas coisas e a pessoa está retendo. Ele não te deu espírito de medo, queridos, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Solta. Solta e avança no propósito. Aquele que chama se responsabiliza. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós precisamos entender que existe algo que precisamos fazer. E sabe uma coisa que me chamava muita atenção em Jesus? Eu amo os evangelhos. Porque eu amo ver Jesus se movendo. E cada evangelho vê Jesus de uma forma. Fala sobre Jesus de uma forma, não é assim? Mateus, ele vê um aspecto de Jesus. Lucas vê outro. Marcos vê outro. João vê outro. Mas em todos, Jesus andava em amor. Independente da forma como cada um via. O amor era o maior requisito que ele tinha, porque ele amou. Até porque um novo mandamento vos dou. Qual o novo mandamento? Amor. E sabe quando Jesus ele estava pregando, uma coisa que me chama a atenção, nós vamos ler Mateus 20, no versículo 29. Mas tem uma palavra que me chama a atenção. Algumas vezes, quando Jesus ia fazer algum milagre, a Bíblia diz que Jesus se movia em compaixão. Em outros textos, em outras versões, diz que Jesus se movia em íntima compaixão. E eu procurei para dizer para você, segundo o dicionário, o que significa íntima compaixão. É que está muito dentro, muito interno, que existe no ânimo ou no coração. É muito cordial, tranquilo ou aconchegante, que está muito próximo ou tem relações estreitas com alguém. Já compaixão vem do verbo compadecer, que nada mais é que sofrer. Há quem diga que é sofrer junto. Sabe o que é que está querendo dizer? Que quando Jesus se movia em íntima compaixão, ele se sentia tão íntimo àquela pessoa, que aquela dor, aquele sofrimento deixava de ser do outro para ser dele. A dor deixava de ser do outro para ser dele. O problema deixava de ser do outro para ser dele. Sabe quando Tiago disse que muitas vezes nós pedimos e não recebemos? Porque pedimos mal, para gastar no nosso próprio interesse. E sabe o que é milagre? É você se mover para o outro. É você ser deixado mover por íntima compaixão, se colocando no lugar do outro. Aí você diz, e quando é que eu vou receber o meu? Querido, quando nós fazemos aquilo que o Pai nos pede para fazer, Ele faz por nós. Sabe quando foi que Deus mudou a sorte de Jó?
enquanto ele orava pelos amigos. Enquanto Jó estava olhando para ele, estava tudo dando errado. Mas chegou um momento que ele disse assim, parou. E ele começou a orar pelos seus amigos. E a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos amigos. O que é que eu estou querendo te dizer? Você quer milagre? Começa a ser um agente de milagre. Você quer mudança? Começa a ser um agente de mudança. Você quer receber? Comece a dar. Queridos, a palavra é empatia, se coloca no lugar do outro. Vamos lá em Mateus 20, por favor, Mateus 20, 29. Diz assim: ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão se repreendeu para que ficassem quietos. Mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu faça? Respondeu eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Tinha uma multidão, e dentro de uma multidão, 2 cegos estavam gritando. Primeira pergunta: como é que Jesus ouviu? Porque uma multidão gritando, minha gente, é muita gente gritando. Não era só os cegos que estavam gritando? Claro que não. E a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Jesus parou. Sabe que tem pessoas gritando. Tem pessoas gritando perto de mim e perto de você. Mas nós não paramos. Estamos tão ocupados, atarefados, correndo. Marta e Maria. Tem muita coisa para fazer. Corre, menino, tem que ajeitar. O mestre vai comer. Para. Ouve. Jesus parou. Queridos, agora em janeiro, uma colega da minha filha, conhecida da escola, com 22 anos de idade, suicidou-se. 22. Para quantas pessoas essa menina gritou? Jesus parou. Ele se movia em compaixão. Ele não apenas devolveu a vista aos cegos, ele deu vida, ele deu direção, ele deu sentido, ele deu significado e, acima de tudo, ele deu importância quando ele parou para ouvir. Mais do que a cura dos olhos, ele deu dignidade àquelas pessoas. Compaixão. Eu tive uma experiência muito interessante. Esse mês de janeiro foi mês de férias, meu mês de férias. E minha filha tem um amigo da faculdade. Quando eu conheci o menino, sabe aquele amor à primeira vista? Ele é da idade dela. E eu não entendi como que eu não conheci o menino. No dia que eu conheci, eu amei um menino diferente. E eu comecei a me aproximar daquele menino. E ele me confidenciou que ele era agnóstico. Não sabia nem direito o que era agnóstico. Que não crê em nada.
nem crê, nem não crê, se existe, se não existe. E ele disse assim, o que você chama de Deus para mim é universo. Eu digo, pronto, pois então você chama de universo, que eu chamo de Deus. E a gente vai se entender muito bem se você me deixar chamá-lo de Deus. Ele disse, não, eu respeito demais. E eu comecei a criar laços com aquele menino. Laços afetivos, de amizade, de amor. E ele começou a me confidenciar algumas coisas. E uma das coisas ele disse é que um dos maiores problemas dele com a religião ou com Deus é porque os pais brigavam muito por conta de religião. O pai evangélico, a mãe católica. E teve um tempo que os pais se separaram por conta de quem? Na ótica dele? De Deus. E como Deus que é para unir separa? Eu não acredito nesse Deus. E sabe que muitas vezes a gente tem que apenas ouvir, porque a pessoa está gritando. E não era o momento de eu fazer uma pregação. Porque muitas vezes, queridos, as pessoas precisam ser ouvidas. Porque a pregação sou eu. A pregação é você. E aquele menino não estava preparado para um discurso teológico, doutrinário. Eu não podia pregar para ele sobre o caráter de Deus naquela hora. Você entende? Que o sábio ele tem o discernimento do tempo e do modo. E eu comecei a me aproximar daquele menino e Deus deu o momento. Porque Deus prepara. Amém. E nós fomos para João Pessoa. E eu convidei ele para ir com a gente. Ele já frequenta lá em casa. E uma das coisas que eu quero chamar a atenção, porque Deus falou comigo, em outra situação, eu teria dito para minha filha, eu não quero você andando com esse menino, porque ele não é boa influência para você. Você entende? Porque a incredulidade dele, na minha cabeça, poderia contaminá-la. Só que como Deus tratou comigo, porque situações específicas exigem direções específicas, não é receita de bolo, Deus tratou comigo. Eu convidei ele para ir para João Pessoa. E tem uma amiga de Priscila que está na Bolívia fazendo medicina, estava de férias em João Pessoa. Eu convidei ela para ir para o apartamento. E foi uma das experiências mais lindas que eu já tive. Uma casa cheia de jovem. E essa menina evangélica, que também era agnóstica, se converteu depois que nos conheceu em João Pessoa. E ela com a sede de Deus, ela queria fazer pergunta, e a menina só conversava sobre Deus e na frente dele. Ou seja, eu não estava pregando para ele, eu estava respondendo para ela. Só que ele estava no caminho. Você entende que Deus prepara? Deus prepara. E mas ela perguntava demais, minha gente. Tinha hora que até eu ficava constrangida. Porque eu dizia, meu Deus, esse menino vai achar bem que eu fiz isso para pregar para ele. Mas ela é tão espontânea que não tinha como. E ela começou a perguntar. E eu comecei a falar sobre Deus. E ela queria saber sobre predestinação. E ela queria saber sobre tudo. Ela queria o rema em 24 horas. E ela queria saber de tudo. E eu comecei a falar sobre a minha experiência com Deus. Porque quem vê, a mim vê o Pai. A boca fala do que o coração está cheio, não é assim? E eu comecei a dizer. Eu disse, minha filha, deixa eu lhe dizer, sabe por que é que eu creio num Deus de amor? Num Deus que deu o livre-arbítrio, que dá uma escolha. E comecei a ministrar. Porque Deus é bom. Porque Jesus é amor. Porque Ele enviou o que tinha de mais precioso, que era o Filho dEle, para morrer por mim e por você. Você não crê nisso? Creio. O que nos une é muito maior do que nos separa, porque ela queria discutir doutrina. Eu digo, mulher, a gente crê no principal, que é em Jesus e na salvação. E comecei a falar de Jesus. E ela puxava, e ela puxava, e ela puxava. Nós estávamos indo para a praia, num caminho bem longo. Quando foi chegando na praia, ele disse assim, eu nunca ouvi, nem vi ninguém falando e demonstrando sobre Deus como vocês. Esse Deus é diferente. Queridos, quando nós chegamos, que nós voltamos, eu mandei uma mensagem para ele, agradecendo pelos dias. E ele disse, olha, eu até queria ficar mais tempo com vocês, que eu chamei ele para ir lá para casa ainda.
Mas eu precisava ir para casa. Porque eu precisava agradecer a Deus pela experiência indescritível que eu tive esse final de semana. Eu nunca vou conseguir lhe agradecer por isso. E eu disse, meu amor, eu não fiz nada. Isso é a minha vida. Você entende que não é esforço. Não é esforço. Deus é amor. Agora, sabe o que é interessante? Eu estava ouvindo, isso foi no domingo à noite, na segunda eu estava ouvindo uma ministração e o pregador estava falando sobre a oração. E ele disse, minha mãe tem um livro de oração. E ele abriu o livro de oração da mãe, um caderno de oração. E o caderno de oração de mãe, eu acho que se cada mãe tivesse, era só orando pelos filhos, não é assim? Ai, Senhor, né? Porque eu nunca vi. Quem tem filho sabe que é. E quem vai ter vai saber. Ai, Senhor, eu estava aqui hoje, eu já estava assim, acampa os teus anjos guardando Priscila, Felipe, pai. Que é assim. E no caderno de oração da mãe só tinha falando, ai, Senhor, abençoe meu filho. Ilumina os olhos do entendimento. E não sei o quê. E que o meu filho tenha uma experiência contigo. E ele lendo e ele chorando. Porque ele não tinha se convertido. E ele contou a oração que ela escreveu em junho. E tipo assim, em setembro ele recebeu Jesus. E tinha oração. Senhor, muito obrigada. Porque você respondeu a minha oração. E meu filho hoje te conhece. Queridos, quando eu estava ouvindo, o Espírito Santo falou comigo. Você foi a resposta da oração de uma mãe. Você foi a resposta da oração daquela mãe que teve um filho tão novo saindo de casa. Um menino que se sentia perdido, porque a gente sem Deus, querido, está perdido. Você tem noção da angústia dessa mãe com esse filho morando tão longe? É uns 500 quilômetros de distância. Sozinho. E ele não tinha nem Deus para chamar. Queridos, nós somos a resposta que o mundo está esperando. Ouve as pessoas gritando, para. Ouve, nós somos a resposta. Nós somos. Você. Tem pessoas que só você vai alcançar. O pastor Leonildo não vai alcançar, a Sheila não vai alcançar, a liderança da igreja não vai alcançar, mas você vai. Você só precisa parar para ouvir. E deixa eu te dizer, as pessoas estão clamando, estão gritando, como aquele cego, Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Compaixão. Aleluia, aleluia. Por favor, abra aí em Lucas 7. Aleluia. Lucas 7. No versículo 11 diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem levantou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. E todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Jesus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Jesus, mais uma vez, movido de íntima
compaixão. Dessa vez, o que foi que ele fez? Ressurreição. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de nós. Poder de vida, poder de ressurreição. Ressurreição. As pessoas estão clamando. E você e eu temos o poder de ressurreição. Só precisamos de quê, queridos? Nos mover em compaixão. Um texto muito conhecido é a história de Lázaro. Todo mundo conhece. E o que é interessante é porque ele era amigo da família. Lázaro era amigo de Jesus. As irmãs já tinham mandado chamar Jesus e Jesus, para elas, fez o quê? Demorou. Jesus se atrasou na ótica das duas irmãs. Não foi assim? A Bíblia diz que quando Jesus chegou, estava lá Marta e Maria. Eu vou dar só o texto a você, você não precisa abrir. João 11, a partir do 32. E Jesus foi chegando, estava todo mundo chorando. E o que foi que elas disseram? Mestre, se você tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas como o Senhor se atrasou, olha o que aconteceu. Estou parafraseando. Só que é tão interessante, porque Jesus, ele é extraordinário. Olha só. Jesus não sabia que Lázaro estava morto. Jesus sabia. E Jesus também sabia que ia ressuscitar. Mas o que foi que aconteceu quando Jesus viu que estava todo mundo sofrendo, todo mundo chorando? O que foi que Jesus fez? Ele foi pregar para o povo? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando chegou no enterro de Lázaro, que já estava com a pedra? Jesus chorou. Foi isso? Foi exatamente isso. Jesus chorou. Jesus se compadeceu. Jesus se colocou no lugar. Jesus sentiu a dor das pessoas. Jesus sentiu a dor das irmãs. E o que foi que ele fez? Pode tirar a pedra. Mas, Senhor, já faz 4 dias. Tire a pedra. Queridos, Deus não se atrasa nunca. Deus não se atrasa. Só que muitas vezes você tem pedido coisas e Ele está querendo fazer milagres. Mas o agente do milagre é você, sou eu, somos nós. Tire a pedra. Qual era a parte do povo? Tirar a pedra. E a compaixão operou mais um milagre. Queridos, eu declaro em nome de Jesus um despertamento da igreja no amor e na compaixão. Nós vamos experimentar milagres, porque os agentes de milagre estão aqui. Jesus já fez tudo que precisava fazer, Ele só precisa de pessoas que se movam no que Ele já fez. Que andem em amor, que andem em compaixão, íntima compaixão, se colocando no lugar do outro, sentindo a dor do outro, ouvindo o clamor do outro. Ele já fez tudo e colocou o poder em nós. Eu declaro em nome de Jesus um despertamento. Um despertamento. Um despertamento, sensibilidade espiritual. Para andarmos em amor, para nos movermos em compaixão. É um tempo novo. É um tempo novo. Essa igreja vai ser referencial nessa cidade. Em milagres.
É só por causa do poder? Não. É por causa da compaixão. Sheila, eu estava comentando sobre você hoje. Eu comentei com Julie. É impressionante. Impressionante. Como vocês, eu falo de Sheila porque eu tenho mais contato com Sheila. Como você se coloca no lugar das pessoas. O poder não é só por causa do poder, nem é só por causa da unção. É por causa da compaixão que você tem. Em coisas pequenas. Enquanto nós almoçávamos, você estava pensando em Brígida que não estava almoçando. Você entende que isso é uma coisa pequena? Não. É compaixão. Eu estou comendo, mas ela não está. Ela precisa comer. Queridos, são nas pequenas coisas. Fidelidade, amor, compaixão é princípio. Não é com coisas grandes, não. Por isso, vocês vão se mover em muitos milagres. 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 Você já tem experimentado. Nunca pense que é só por causa do poder. E é só por causa da unção. É o amor e a compaixão que tem gerado esses milagres. Claro que vocês são cheios de poder, são cheios de unção, mas você e eu sabemos que a unção sozinha não faz nada. Não é verdade? Existe um poder de atração por causa do amor e da compaixão. Essa igreja será conhecida pelos milagres. Porque quem souber da igreja vai ter a referência do Pai. A glória de Deus vai se manifestar aqui para glorificar o Pai. Amém? Querido, você vai estar aqui para ver. É um novo tempo. A chuva está caindo. Se molha todo mundo que estiver embaixo. A chuva cai. Quem se molha? Quem está embaixo da chuva. Você vai receber da influência da família pastoral da igreja. É um tempo novo. O rio está fluindo no deserto. Coisa nova, coisa linda. Marabá está florescendo. Eu sinto o cheiro de milagre. Eu sinto o cheiro de milagre. Um cheiro de milagre, ressuscitando vidas, ressuscitando sonhos, ressuscitando unção, ressuscitando chamado, ressuscitando ministérios. Hoje à noite, Deus está restaurando a visão. Sem visão o povo se corrompe, querido. Deus está restaurando a visão do povo para o novo tempo que Ele já estabeleceu. Será fácil e leve, porque o povo vai ver, não precisa convencer não. A unção convence, a visão mostra. Quando o pastor falar, todo mundo já viu, porque está todo mundo na mesma visão. Está todo mundo no mesmo propósito. Um novo tempo. Não tem mais deserto. O rio chegou.